A nova profissão nada mais é do que pegar a Karine, que é empresária, adquirir um conhecimento específico sobre gestão e implantar isso em outras empresas e ser remunerada por isso. Ponto. Fala, incansáveis, sejam muito bem-vindos ao podcast Nova Profissão. Eu sou o Judá Donai, estou aqui com a Karine, exatamente, Karine. A gente vai falar, é o podcast que ajuda você a construir uma renda extra de até 9.600 por mês a mais, sem precisar largar a sua empresa e até mesmo podendo trabalhar de casa ou de onde você estiver. E o tema desse podcast hoje, a gente vai falar, cara, como que ela fez mais de 10 mil de salário com a nova profissão. Ela, a nossa convidada de hoje, ela caiu de paraquedas na comunicação visual há 17 anos, quando saiu do setor de hotelaria. Isso mesmo? Isso mesmo. Do setor de hotelaria e foi ajudar o marido, que na época era marido e que hoje é ex-marido, mas continua sendo sócio. Exato. A organizar a empresa de comunicação visual deles. Karine, muito obrigado por aceitar o convite aqui. É a nossa segunda edição, né? Segundo podcast. E eu queria te fazer uma pergunta. Resume pra gente como que foi esse início de jornada, como é que literalmente você foi parar na comunicação visual? Bom, eu trabalhava na hotelaria, né? Eu sou formada em hotelaria. E aí, quando eu tive meu filho, eu resolvi sair da hotelaria. Demandava muito do meu tempo e aí eu resolvi sair. Aí, claro, meu marido não ficou muito feliz, muitos meses eu em casa, só cuidando de filho. Ele tinha que arrumar alguma coisa pra mim. Ocupar um pouquinho da tua cabeça. Ocupar um pouquinho, porque eu já não estava muito ocupada, né? Aí ele me convidou pra trabalhar com ele. E aí eu comecei a trabalhar com ele. Aí vi a bagunça que tava, comecei a tentar ajudar um pouquinho. E aí eu fui pegando a parte mais administrativa, vamos dizer assim, fui tentando usar aquilo que eu tinha de conhecimento da parte de hotelaria, que eu vinha desses anos na hotelaria, para comunicação visual. Não ia dar muito certo, né? Tentando adaptar. Aí Legal. fiquei mais no administrativo e tal. Karine, você tem empresa hoje na cidade de Canela, né? No Rio Grande do Sul. Acho que todo mundo conhece por conta de ser Canela e Gramado, né? Gramado, ser muito famoso lá, o frio, o Natal Luz, né? De lá. A empresa de vocês, hoje, ela tem quanto tempo de mercado? Ela tem um pouco mais do que esses 17 anos? Um pouco mais de 17. Acho que uns 19, 20 anos. Hoje vocês estão com quantos colaboradores no total lá? 10. 10 colaboradores. Mais eu e o sócio. Faturamento médio hoje está na faixa verde, né? Faixa Com uma faixa marrom aí, na média de 100 a 200 mil reais por mês. Karine, vamos lá então. O que eu queria ouvir de você? E dentro dessa tua jornada, né, da hotelaria, a hotelaria era seu sonho, assim? Você caiu na hotelaria, tipo... Era meu sonho. Era teu sonho? Era meu sonho. E aí, por conta da gravidez, você acabou tendo que... Isso. Ficou sobrecarregada. Não é que eu fiquei sobrecarregada. Eu saí antes de ficar sobrecarregada. Entendi, já planejada. Já achei que eu tinha que dar foco pro meu filho naquele momento. E como que era a jornada do teu marido nessa época? Como é que ele era como empresário? Ele era um empresário que tinha tempo, ficava em casa? Ficava, porque a empresa era em casa, então ele estava sempre em casa. Mas era ele, faz tudo, era ele, um funcionário, às vezes só ele, e eu nas minhas folgas ajudando a depilar adesivo. Legal. Eu tô perguntando assim porque realmente é legal para conhecer a história da galera que vem aqui, né? E como que era a tua visão trabalhando lá no hotel durante o dia e vendo o teu marido tendo uma outra empresa? Como é que você olhava a comunicação visual? Qual que era a tua visão sobre ter uma empresa de comunicação visual? Você considerava, não, meu marido é empresário e tal ou não? Não. Como é que era? Eu trabalhava muito, a hotelaria demanda muito e ele trabalhava muito. Então era isso, a nossa vida era muito corrida. Eu achava interessante a comunicação visual, porque eu via que cada dia que eu tinha tempo de acompanhar o que ele estava fazendo uma coisa diferente. Aí ele me contava o que ele tinha feito, eu passava no caminho para o trabalho, via, achava legal, né? Era isso, assim, acompanhei mais. Porque geralmente a gente assim, tem aquele negócio, né? Tipo, é meio que um conceito que a gente tem sobre nós mesmos como empresários, né? Então, eu não sou empresário de comunicação visual. Sim, tipo, não, eu faço trabalho com placa, trabalho com adesivo, placa, faço cartão de visita, isso, né? Tudo que você precisar na tua fachada eu faço. É mais ou menos assim. Adesivinho pra bicicleta e tudo. Tipo, soltou aqui a logo da Honda, do meu tanque, da moto aqui, então faz pra mim, né? Na época era tudo. Velho. E assim, uma das coisas que foi mudando dentro da tua jornada, como que era a empresa? Queria que você me contasse, assim, situações antes de você realmente conhecer a nova profissão e ser uma empresária, de qualquer forma, né? Hoje você é empresária, mas na época você também era, quando você assumiu a empresa junto com ele. Você já entrou como dona junto com ele? Tipo assim, a gente é dono junto agora ou não? Ou você entrou meio que para... No documento? Como assim? No geral, assim, tipo... Eu entrei junto para trabalhar junto. Você tinha clareza do que você ia fazer lá dentro ou não?
Antes de começar, não, mas no primeiro dia eu já vi o que eu precisava de resolver. A bagunça que tava. Não tinha... cobrança era assim... vou pegar e lembrar o que tinha, o que foi feito e vou começar a cobrar. Não tinha nenhum controle. As OS eram feitas no liner, no verso do liner pendurado na parede. Era tipo isso, assim. Tipo isso mesmo? Tipo isso mesmo. E no primeiro dia eu entrei e falei, meu Deus, como é que eu vou trabalhar aqui? Acostumada em hotel, sistema... computador, processo, treinamento, né? E eu falei, meu Deus. E não é trabalhar em qualquer hotel, em qualquer lugar, né? É em um dos locais que mais tem rede hoteleira do Brasil, né? Sim, na época eu saí de uma rede francesa, eu trabalhava num hotel grande, de 180 apartamentos, então era tudo processo, treinamento, reunião estratégica, era tudo isso. E aí eu fui lidar com essa com o liner, com a OS atrás do liner. Com a reunião, que era uma lista de coisas no liner, assim. E como é que você começou essa organização na época? Você foi fazendo por conta? Você foi meio que tentando, que nem você comentou, né? Você foi trazendo um pouco do que rolava na hotelaria lá pra dentro. Isso. Eu fui pegando e assumindo aos poucos a parte do administrativo, vendo a parte de compras e tal. Fui logo atrás de tentar achar um sistema, porque eu estava acostumada com isso, de ter no computador os dados, nem antes... Nessa época, nem planilha de Excel não tinha com os dados, era no papel mesmo. Tipo o orçamento, como é que mandava? Era... E-mail, certo, né? Não tinha nenhum WhatsApp na época? E-mail e no telefone, ligação. Vai custar nem tanto. Tinha, tipo isso, ou visitando pessoalmente, passando orçamento, nem tinha, assim. E era o Luciano que fazia essa... O Luciano que fazia toda essa parte, E aí tu ficava mais dentro da empresa, cuidando do financeiro. Do financeiro, isso. Mas aí não, né? Aí você imprime também, você cola adesivo, você depila, faz de tudo um pouco. Eu fazia de tudo um pouquinho. E assim, eu queria entender um pouco em que momento que você teve esse ponto de inflexão de buscar a nova profissão. Porque, na verdade, você não estava procurando uma nova profissão, né? Na verdade, desde que eu comecei, há 17 anos atrás, que eu vinha buscando conhecimento nessa área. Porque como eu fui trabalhar numa área em que eu estudei para isso... Eu achava que eu tinha que estudar também para seguir... Fez um curso tecnólogo em hotelaria. Em hotelaria. E aí, então, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu achava que o mínimo que eu tinha que fazer um curso... Uma faculdade, um curso técnico que fosse para poder ajudar na gestão. Sim. Não existia. E eu buscava sempre alguma coisa, mas não específico da área. Isso era uma coisa que sempre me dava uma agonia, assim, porque eu não tinha onde buscar. E eu vinha há anos já nessa pegada. E aí, então eu vinha com isso. Aí eu te conheci através de um colaborador meu que falou assim, já ouviu falar do Judá? Eu falei, Aí ele, não, busca aí no YouTube. Aí eu busquei, comecei a assistir, aí fui. Aquela jornada que todo mundo passa. Já passou, né? Isso, pegando todos os conteúdos grátis, enfim, usando o tempo assim para ir. Tu lembra quando que foi isso, mais ou menos? Pandemia também? Antes da pandemia. Antes da pandemia. Então tu pegou bem o comecinho mesmo, porque eu comecei em 2019? Bem o começo. Tu fez Tech Day também? Então, aí eu vinha assim, tentando convencer meu marido na época, né, meu sócio, a gente fazia o Tech Day. Só que na época era presencial, enfim. Quando você se enrolou agora para falar o Tech Day, eu me lembrei de a gente sempre pedia pro pessoal fazer um vídeo no final do evento para ver se tinha gostado. Acho que ia até ter um vídeo lá do depoimento aí. E aí teve um cara que eu gravei até hoje. Ele falou assim, eu fiz o Tic Tac Day do Judá e Donais. Até hoje a gente tira sarro aqui, ele pegou. Eu criei um nome muito difícil, né? Podia ser um nome mais simples, mas show. E aí você fez o Tech Day e encheu o saco dele para fazer. Isso, só que aí ele nunca queria e tal, e aí entrou a pandemia, e aí teve o online, e a gente estava em casa, enfim, vivendo aquele momento de pandemia, de tipo, o que vamos fazer agora? Eu falei, vamos aí, existe conhecimento, vamos atrás de conhecimento. Aí convenci ele, a gente passou um dia inteiro, os dois no sofá assistindo online. O Tech Day, ele surgiu, né, Karine, assim, numa necessidade de tipo assim, cara, não tem como eu ficar esperando o cara treinar 3 meses comigo, 6 meses comigo, para poder saber exatamente o que a gente precisa arrumar na empresa. E aí o que eu fiz? Eu peguei todas as ferramentas que eu tinha criado, construído para minha empresa, para Insight na época, e falei, vou entregar numa imersão. E aí surgiu o Tech Day, que é o dia inteiro, onde a gente tirava o dono da empresa lá do negócio dele e falava, cara, você vai passar um domingo estudando gestão. E aí eu lembro que assim, quem já fez o Tech Day, no final do dia fala, meu Deus do céu. Exatamente, é bem assim que a gente termina. E aí ele viu junto. Viu junto. Mas ele adorava a gestão, né? Sempre foi um cara apaixonado por organização. Super.
O Luciano vai ver a gente. Um beijo, Luciano. E aí assistimos juntos e tal, e eu tentando pôr em prática alguma coisa do conhecimento na empresa. Você lembra o que mais te chamou a atenção na parte assim, tipo, porque querendo ou não, se você estava procurando algo especializado e não tinha achado, quando você fez o Tech Day, você viu que era algo específico para o nosso mercado. E aí, tipo, teve alguma coisa assim que mais chamou a tua atenção, que falou assim, Judá, isso aqui foi a primeira coisa que eu foquei para arrumar? Não, o que mais me chamou a atenção é porque, assim, o meu debate com o meu sócio, no caso, sempre era que eu falava, não, mas isso tem que ser melhorado. E ele dizia, não tem, eu buscava em outro ramo, né? Eu falei, se aqui tem como fazer desse jeito, a gente tem como melhorar. Não, mas na comunicação visual é diferente. Porque aqui é diferente, porque aqui é diferente. Eu falei, não pode ser tão diferente assim. Tem que ter uma forma. Uhum. E aí depois eu falei, viu, existe uma forma, só a gente precisa criar os processos. Tem como? Ele, não, mas tudo é personalizado. Não, tem como. E aí a gente bateu nisso e a gente vem trabalhando nisso. Eu acho que é uma coisa que a gente não para de trabalhar, né? Não. Não para. Você vai estar sempre melhorando, sempre trabalhando, sempre revisando, sempre continuando. É um processo contínuo, o mercado muda, né? O mercado muda, a gente tem matéria-prima nova, a gente tem maquinário novo, a gente, se tem maquinário e matéria-prima nova, a gente vai ter novas profissões também, operacionais, né? Sim. O básico realmente não muda, né? O financeiro é financeiro, quanto a pagar é a pagar, receber é receber e ponto. Agora, a gestão de pessoas é a mesma, né? Então, se você for falar com qualquer setor hoje, todo mundo fala, eu sofro com mão de obra. Esses eu fui jantar, aí tava lá num jantar e tal, e eu conhecia o cara que, né, um casal de amigos lá, o sogro do meu filho, o sogro do meu filho de 9 anos, né, por incrível que pareça, ele tem um sogro. Mas enfim, a gente foi jantar junto e tinha um cara lá. E eu geralmente pergunto assim, cara, o que você faz? Né? Para não perguntar como que você ganha dinheiro, né? Eu pergunto o que você faz. Ele falou, eu tenho uma vidraçaria. Eu falei, legal. E eu sempre faço uma segunda pergunta, assim, o que mais tira teu sono na empresa? Porque eu quero entender o momento dele, né? Aí ele falou, cara, mão de obra, velho. Entendeu? Então, assim, vidraçaria e qualquer outro segmento que você for conversar, a dor de cabeça é mão de obra até hoje. Por quê? Porque a empresa ela é feita de pessoas, né? A empresa, no quesito, os fornecedores, os clientes, os colaboradores, os concorrentes, todo mundo é pessoa, né? Então essa dor de cabeça não muda. E acredito que você também começou a ter essa dor de cabeça, já tinha essa dor de cabeça. Já tinha. Mas o que foi o ponto de inflexão? O que você falou assim, Judá, quando eu aprendi isso daqui, eu coloquei em prática na empresa. De tudo que você viu lá, você começou a organizar, porque você viu, falou pra ele, né? Falou, pô, Luciano, realmente tem coisa pra gente implementar. Tu lembra o que foi Cara, eu saí fazendo tanta coisa. É? Tanta coisa. Algumas foram ficando pelo caminho, depois eu voltava, retomava e falava, não, isso aqui a gente vai pôr em prática, vamos fazer. Deixa eu pensar. Não, mas tranquilo. Agora, porque geralmente, assim, específica. que nem o Rafael comentou, né? Que, tipo assim, uma das coisas que chamou atenção realmente foi a questão ali do falar pra saia da operação, né? Tire sua cadeira do lado. Você teve alguma coisa que você lembra assim, pô, quando eu vi isso daqui no Tech Day, eu falei, cara, é isso que tá faltando pra gente. Não? Faz tempo também, né? Faz 3 para 4 anos já, né? Pois é. Beleza. Vamos avançar um pouquinho na história, então, pra você não ficar travado aí. O que acontece, Karine? Teve um determinado momento, você fez o Tech Day, depois você fez mais algum outro curso ou não? Não, aí eu comecei a entrar nessa jornada de querer fazer acontecer dentro Arrumar da empresa. Arrumar a empresa, certo. Usando os conhecimentos ali, patinando e tal. E aí sempre assistindo mais conteúdo teu, tudo que tinha, eu tava assistindo, sempre seguindo, sempre. E aí veio a questão da nova profissão. Uhum. Aí foi lá em março de 2022, faz um ano e pouquinho atrás. Você lembra dessa reunião que a gente fez no Zoom, que daí entrou todo mundo lá? Foi assim que você ficou sabendo? Foi. E como que foi a hora que você teve contato, assim, tipo assim, ó, você vai ter uma nova profissão, vai haver uma nova profissão no mercado, que vai construir uma renda extra de até 9.600, todo esse negócio que parece bom demais para ser verdade, né? Porque se você pensar hoje, assim, imagina que numa média de mercado, o porte de empresa que a tua empresa tem, o dono da empresa, ele geralmente tem um salário de 8 mil, 6 mil, às vezes até uns 10 mil ali. É uma média do nosso mercado. Quem tira mais do que isso é porque também já está tendo uma distribuição de lucro, já está mais organizado. Mas quando você ouviu que, pô, eu posso ter uma renda que é praticamente o que eu ganho hoje, talvez, não sei como é que foi pra ti isso. É que assim, o momento que eu tava vivendo naquela época foi quando eu estava me separando, né? Então, era uma coisa assim, a intenção nossa era mesmo nos separando, continuarmos trabalhando juntos, sendo sócios. E né? Já estava no plano continuar junto. Estava no plano continuar junto e estamos até hoje, mas é o plano, a gente não sabe. Quando a gente se separa, a gente não sabe o quanto a gente vai suportar essa situação, né? Sim. Como a gente vai lidar com isso. Então, isso veio como é o plano B. Então, se não der certo,
continuar sócios. Se não der certo, continua, entendi. Né? Tem uma outra coisa que talvez eu possa trabalhar aí. Vamos levando, né, vendo. E aí eu pensei, bom, é conhecimento, né? Pra mim, assim, conhecimento nunca é posto fora. Então, conforme for o caminho... E tava claro pra você essa jornada do tipo assim, eu vou entrar, vou estudar um trimestre todo dia, 1h30 por dia... E daí vou sair dali e vou ter essa renda extra. Como é que foi, assim, tipo, essa jornada lá dentro da formação de analista? Bom, na verdade, primeiro, quando eu assisti, eu ficava assim, acho que não é tudo isso, né? É muita promessa, não vai ser exatamente isso, mas não é perdido, porque aí eu posso usar na minha empresa, né? Todo conhecimento que eu tiver, vou usar na empresa, ou vai dar certo isso aí, vamos, enfim. E aí, quando começou as aulas, nossa... Aí, como diz o Rafa, né, tem que persistir, porque a nossa turma, principalmente, era todo dia. Então, eu trabalhava o dia inteiro, chegava à noite em casa. Tipo faculdade, na verdade. Tipo foi pegada faculdade mesmo. Não, eu diria até um pouquinho pior. Porque era assim, cadê o material? Baseado no quê? Não, era assistir a aula, não podia tirar o olho dali, porque não tinha. Vou recorrer ao quê depois? A primeira turma não tinha nada, né? A primeira turma não tinha, né? Era assistir no gravado, aí depois a revisão não era pega um livro, vou estudar, não, assistir de novo. Então era todos os dias à noite e sábado e domingo assistindo novamente o conteúdo as aulas da semana. O que também revisando as aulas da semana. E teoricamente você conseguiu também se destacar na turma, né? Conseguiu se homologar, tá aqui inclusive por conta disso, mas também porque talvez você fez isso. Porque foi um momento atípico, né? Foi um momento atípico, porque a primeira turma, aonde que aconteceu? Eu falei, cara, hoje eu tenho demanda, né? A AFACOM, não tinha a AFACOM na época. Já tinha, né? A AFACOM foi em fevereiro, já era a AFACOM, né? Então a AFACOM, ela foi, porque era antigamente, para quem não sabe, né? Era Judá Adonai, que dava consultoria e treinamento, junto com tendo minha empresa de comunicação visual lá, com a TK em São Paulo. Daqui a pouco eu fundei a JA Treinamentos e em fevereiro do ano passado que a gente fundou oficialmente a AFACOM, né? Consultorias e Treinamentos, que é a futura Faculdade de Comunicação Visual. Então, quando a gente abriu a nova profissão, qual que era a ideia? Cara, a gente tem demanda, tem clientes precisando de ajuda, mas a gente não está tendo mão de obra. Não estamos tendo a galera para realmente trabalhar aqui dentro junto com a gente na AFACOM. E eu não queria pegar aquele funcionário para ficar full time nisso. Eu não queria correr atrás, às vezes, de... vou pegar um cara e como é que eu vou ensinar ele a prática da comunicação visual? A gestão da comunicação visual. Vai ser um professor de faculdade que nunca teve uma empresa me ensinando a contratar, mas nunca teve que contratar ninguém nem demitir. Então eu tive esse conflito e falei, não, eu vou atrás de pessoas. Até tentei. Eu tive uma expectativa. Tu lembra, né? Eu tive um colaborador na época que realmente fazia exatamente o trabalho que um analista faz hoje e eu vi que não deu certo. Para mim não foi funcional. Eu falei, não, cara, eu preciso de alguém no campo de batalha todo dia ali. E foi onde surgiu essa necessidade. Eu abri e falei, cara, não sei como vai ser, eu só sei que eu vou abrir e montei a grade, né? Montei a grade de aulas e preparava a aula com o conhecimento que eu tinha, com aquilo que eu estava entregando na consultoria. Por isso que a Karine, ela teve essa fase onde a Karine e o Rafael, né? Sim. A primeira turma não tinha apostila, não tinha grade, não era semestre, era trimestre, né? Foi um trimestre, então cada mês foi um pilar da empresa e depois play no TCC, né? Eu lembro que eu corrigi todos os TCCs de vocês na época, junto com a minha sócia, a gente sentou para corrigir os TCCs. A parte do TCC também foi de pirar. E é legal falar isso, porque às vezes porque assim, beleza, né? Você começou a colocar isso em prática na tua empresa, você hoje tem uma renda extra, a parte como analista de negócio, na nova profissão, mas você teve que pagar um preço por isso. Sim. Né? Não foi gostosinho, simples, sentou lá, que legal, agora eu assinei aqui, ponto, não, né? Você teve que estudar, que provavelmente abrir mão de alguns momentos para o seu filho, talvez de algum lazer. Tem que se dedicar. Legal. Karine, vamos lá. Aí você passou esse momento mais tenso das aulas, né? Conseguiu se formar. Você lembra como é que foi tua colocação, assim? Ficou nas cabeças também? Eu não me lembro. Que eu não vou lembrar. Tão bem colocada assim, não, porque eu pequei um pouco no TCC, porque era muita coisa ao mesmo tempo. Porradaria. A época do TCC era uma época de muito movimento na empresa, então era assim, foi bem puxado. Legal. É legal porque assim, mostrar essa vulnerabilidade, né? Porque tipo assim, ajudar então a pessoa para construir uma renda com a nova profissão, ela precisa ser uma nota 10? Não. Você precisa ser uma pessoa dedicada. Sim. Você tem que ir lá, primeiro você tem que atingir a média, que é a
média é 6, para poder se tornar analista. Mas para ser homologado na AFACOM e ser parceiro da AFACOM, a gente hoje pede acima de 8. Sim. Então, de alguma forma, você passou a média. Sim. Né? E é doido porque, felizmente, infelizmente, vou falar na real, infelizmente, não é porque a gente tem 50, 60 alunos numa turma que a gente vai ter 60 novos analistas no mercado. Né? Infelizmente, tem gente que fica no meio do caminho, porque a vida é assim. Sim. A vida, por natureza, né? A natureza tem pessoas que falam assim, cara, eu não vou priorizar isso agora. Né? Mas o objetivo é que mostrar que quem realmente se dedicou falou, não, eu quero construir uma renda extra como analista, eu quero colocar em prática na minha empresa, eu vou fazer dar certo. Sim. Foi isso que você fez. Foi isso que eu fiz. Queria que você contasse para mim como que foi atuar na nova profissão, porque querendo ou não, você ia se formar em julho e foi chamada para atender antes, né? Fui chamada para atender antes. Antes de estar homologada. Antes de estar homologada. E como é que foi isso? Foi tenso, mas... Você lembra quem foi teu primeiro cliente? Foi o Lucas? Foi o Lucas. Foi o Lucas. Foi uma experiência maravilhosa, assim, porque até hoje, né, toda essa experiência de atendimento, assim, para mim é uma coisa que retroalimenta, né? Você entrega, você recebe. Você entrega, você recebe. Então é maravilhoso, assim, sempre. Então foi muito bom, foi tenso, né? O que tornou maravilhoso, assim? O que foi a situação? Porque imagina, né? Você veio da hotelaria, quem tinha experiência com comunicação visual, que sabia fabricar tudo, sempre foi o Luciano, mas acabou que você foi para frente de gestão. E você foi para frente de se tornar analista e começou a ajudar a arrumar outras empresas. Como que foi o que tornou isso maravilhoso? O que é maravilhoso no teu ponto de vista? A transformação das pessoas, né? Hoje, como professora também, que isso para mim é maravilhoso, assim, ver as pessoas transformando as vidas delas como eu transformei a minha. Hoje eu estou aqui, eu não estou lá na empresa, né? Então, ter essa disponibilidade, você poder governar a sua própria vida, né? O seu próprio tempo, assim, e ver que as pessoas também podem. Pessoas que jamais sonharam que poderiam. Você vê isso acontecer com as pessoas, nossa, não tem preço. E querendo ou não, você pega lá uma empresa, por exemplo, eu pegar a empresa do Lucas. Você lembra de onde que ele era? Não é do Rio Grande do Sul, né? Não, é de São Paulo. São Paulo. Então, tu imagina, você pegou uma empresa de uma capital, né? Da grande São Paulo. Acho que de Araras, eu acho. Sim. Então, imagina, tu pegou uma empresa de outra cidade e você que caiu de paraquedas na comunicação visual, estava arrumando uma outra empresa. Sim. E arruma várias outras empresas hoje junto com a gente, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta. O que mudou na tua vida, assim? O que mudou na vida da Karine ter essa nova renda, ter uma nova profissão, se tornar analista, tanto quanto um novo salário, uma nova renda, assim como também o conhecimento que você adquiriu para aplicar na empresa? Nossa, sobre o conhecimento na empresa, assim, é uma crescente, né? É diário isso. Estou sempre melhorando, sempre trazendo para dentro da empresa mais conhecimento, assim. Hoje os meus colaboradores, eles têm esse DNA, essa pegada de ter mais conhecimento. Tu teve que mandar a gente embora por conta desse DNA novo? Porque parte. Se você mudou, teoricamente... Faz parte do processo. Alguns vão ficando pelo caminho, né? Alguns não acompanham. Mas hoje eu tenho muito orgulho da nossa equipe, assim. Eles compraram, vamos dizer, a ideia, assim, entenderam que só o conhecimento, você ter conhecimento, você melhorar, muda a sua vida. Não tem outro caminho. Então, hoje eu tenho uma equipe muito, assim, que pega junto nesse quesito de, não, dá para fazer melhor, vamos fazer melhor. Erramos agora, vamos fazer diferente no próximo e nós vamos melhorar. Então, sempre. Então, que foram práticas? Porque, assim, acho que é legal. Eu não sei se você consegue traduzir isso que eu estava te perguntando. Hoje você consegue traduzir, assim, em que momento que você sentiu que a tua empresa estava na tua mão de verdade, assim, do tipo assim, cara, agora eu estou entendendo como que funciona a minha empresa e como que eu faço ela fazer dinheiro. Então, a nossa jornada, depois do curso de analista, de eu começar a atender, eu te trouxe como consultor na empresa também. Né? E aí isso também é onde hoje a gente realmente põe em prática o conhecimento. Porque por um certo tempo eu tentava, não conseguia. Dava na trave vários, alguns iam e a grande maioria dava na trave. E hoje com a consultoria a gente vai realmente conseguindo fazer as coisas funcionarem. Os processos, rotinas de reuniões... Tudo. Sistema, meta comercial que nunca teve, agora tem, né? Então, essa visão, assim, e eu vou transferindo para toda a equipe, assim, todo mundo já com o mesmo olhar, né? Para quem não entende hoje, né, a Karine, eu brinco que ela é a perfil de cliente realmente ideal para a empresa, porque você acredita tanto no processo que você investiu para... Então, vamos pensar assim, né?
A nova profissão nada mais é do que pegar a Karine, que é empresária, adquirir um conhecimento específico sobre gestão e implantar isso em outras empresas e ser remunerada por isso. Ponto. Só que a Karine, ela também se colocou no ponto de ser uma cliente que contrata uma equipe de especialistas da AFACO. Então, você, além de ser uma aluna lá do Tech Day, você se tornou uma analista de negócios, se homologou, teve entre as cabeças, e depois disso, mesmo depois de formada analista, você falou, não, peraí, para minha empresa eu quero uma ajuda externa maior, mais próxima, para poder colocar isso em prática. Porque eu quero um nível maior, sempre maior. Então aí você vai, né, subindo um degrauzinho. Legal, eu acho legal isso. É porque, na verdade, assim, não tem a diferença entre conhecimento e direcionamento, né? Você pode adquirir muito conhecimento como adquire na formação de analista. Só que daí você viu que para tua empresa você queria um direcionamento externo. Você falou, não, agora, mesmo eu estando como analista, o que fica muito fácil para nós hoje, você sabe disso, né? O que é mais fácil? Você dá consultoria hoje, você dá consultoria dentro da AFACO, né? Para outros empresários. É mais fácil dar consultoria para alguém que conhece sobre gestão ou alguém que não conhece? Alguém conhece. Né? Para você é mais prático. Então, você entende esse meu lugar hoje, né? Quando eu fui dar consultoria para a Karine, cheguei lá e o teu financeiro já estava redondinho. É diferente de quando eu pego um cliente, a gente pega um cliente hoje de consultoria, que você tem que pegar o cara, a pessoa não sabe nem o básico ali do financeiro e a gente acaba tendo que, assiste, estuda esse conteúdo, vai aprender sobre gestão financeira primeiro para a gente poder acelerar o processo. Fica mais prático, né? Nossa, toda a vida. É outro nível, né? Outra jornada, né? Exatamente. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, assim, como que tu se sente hoje como analista, podendo estar aqui hoje, né? Nesse caso, você veio aqui, aceitou o convite também de gravar o podcast, ficou nervosa, cair de paraquedas, não tinha opção, né? Eu falei, bota aí, liga aí a câmera, vamos fazer um podcast. Mas esse podcast Nova Profissão, ele tem o objetivo de mostrar que é possível você construir uma renda extra. E de forma ainda não tão acelerada, né? Você não fez ainda os 9.600 por mês, mas você já conseguiu uma renda aí de mais de 10 mil reais de salário como analista de negócio. E você está entrando num novo momento agora também, né? Sim. Hoje eu consigo sair da empresa e ter esse olhar estratégico para a minha empresa e para as outras empresas onde eu estou atuando como analista. Que eu acho que é maravilhoso, que é isso, né? Porque assim, esse olhar de fora, ele é um olhar diferenciado, né? Então eu acho muita vantagem para a minha empresa, inclusive eu me afastar dela. Mas é verdade. Assim, porque daí você consegue olhar. Eu vou ter um olhar diferenciado, vou ter um olhar de, né? Vamos dizer assim, de consultora da minha própria empresa, não da pessoa que está ali todo dia. Não é a Karine do financeiro. Isso. Né? É a Karine, dona da empresa, que está vindo aqui hoje conversar, vai visitar, vai atender um outro cliente de consultoria em outro estado, ver outra linha de produção, outro maquinário, outros clientes e poder trazer essa experiência também para o teu negócio. Sim, sim. Karine, quando a gente fala de como você se sente hoje, eu queria até traduzir um pouco do que você comentou, né? Você falou assim, Judá, hoje eu posso sair da minha empresa. Você acredita que teve uma jornada onde você precisou pegar o conhecimento do analista, pegou alguns clientes para atender, mas também precisou colocar algumas coisas em prática para hoje, por exemplo, poder focar mais tempo na AFACO? Sim. Você sente que foi uma necessidade, tipo, peraí, primeiro eu preciso implantar algumas coisas, organizar um pouco mais para daí eu poder dedicar mais tempo? Sim, sim. Senão não teria como. Se não tivesse aplicado realmente na minha empresa, eu não teria como estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Seria impossível. Entendi. Tô comentando isso porque pensa assim, a maioria dos empresários, eles não conseguem ver isso possível antes de entrar na formação. E ele vai ter que passar o processo de passar um semestre estudando para conseguir falar, agora sim, eu entendo que parafuso que eu preciso ajustar. E você não pode sair amanhã, né? Por exemplo, você não poderia lá em julho, quando você se formou, parar, trabalhar 3 dias por semana na tua empresa e ficar 2 dias fora para trabalhar na AFACO, né? Não. Hoje, a gente fez uma conta ontem, porque agora, né, você veio até para Santa Catarina, a gente conversar um pouco sobre essa tua nova fase, onde você vai acelerar para se tornar também uma analista de negócios com mais tempo livre para atender, né? Sim. E isso vai trazer uma renda. Você lembra, você tem uma meta hoje, tipo assim, Judá, quanto você está buscando construir de renda extra hoje? Quanto que você está buscando, Judá? Porque hoje, vamos dizer assim, você tira ali o quê? 1.500, 2.000, fica nessa média. Vamos colocar assim, tem os meses que você dá aula, daí acaba dando um pouquinho mais, né? É isso? Sim, isso. Então vamos imaginar, 2.000 não mudou a tua vida. Você não pode largar a tua empresa hoje e trabalhar só como analista, mas complementa a renda. Sim. Certo? Então agora você vai dedicar mais horas por semana para atuar como analista para aumentar a renda. É isso? Isso. Você tem uma meta? Você tá com alguma meta para essa nova fase? Você tá com como é que tá isso para ti?
Não, meta em valor, assim, não. Quero, óbvio, aumentar minha renda. Quem não quer, né? Mas eu tô muito focada nesse conhecimento todo agora e dessa troca toda que vai ter, assim. Então, claro, quero um retorno, óbvio, né? Uhum. É legal que, por exemplo, assim... Não tem um número, assim, não tenho. E até o que você já ganhou, sem falar de conhecimento, tá? Sim. Mas hoje o que você já ganhou como remuneração por se tornar analista de negócios, na prática, hoje isso daqui já mais que pagou 2 vezes já o investimento da formação. Sim. Sem falar do conhecimento novo. Conhecimento, só em termos financeiros. Financeiro já pagou a formação de analista sobre o troco. Sim, faz tempo. E eu queria que você comentasse, porque você pegou uma demanda que foi os RCFs, né? Uhum. Fazer a revisão dos RCFs. Uhum. Você lembra quanto que você recebeu por esse serviço e quanto tempo você trabalhou nele ou não? Lembro que foi bem bom. É? Porque tem várias formas de você ter essa renda dentro da AFACON, né? Sim. Mas tu lembra quanto que foi o valor, quanto que foi? Eu lembro que foi 1.500. Mas tu lembra quantas horas você teve que se dedicar assim, tipo, meu Deus, para fazer esses 1.500... Porque numa empresa de comunicação visual, pro dono da empresa tirar 1.500 limpo para ele de Prolabore, vamos pensar que talvez você tenha... talvez você tenha que ter vendido 20 mil reais, 30 mil reais para conseguir ter uma receita dessa. Limpa pro dono, né? Vamos falar assim. Mas você teve isso vendendo o teu conhecimento para a AFACON, certo? Sim. Lembra em quantas horas você fez esses 1.500? Não lembro. Nem um chute assim? 8, talvez. Foi um dia de trabalho? Juntando todas as horas. Dá pra dormir feliz, né? 1.500 num dia, né? Mas é legal, porque assim, ó, isso é a recompensa pelas horas que você teve que dedicar. Sim. De estudo, de TCC, para ter acesso à formação de analista, para se tornar analista, mas também poder receber uma demanda dessa. E hoje a Karine, né, ela é professora do financeiro na AFACON, na formação de analista. O que isso trouxe para você como pessoa? Nossa. Sabe por que eu tô te perguntando isso? Porque hoje, uma das coisas que eu gosto muito de trazer, as pessoas ajudar, o que você faz? Eu falo, eu ajudo empresários a deixar de ser faz tudo na empresa e construir uma empresa que dependa menos deles. Às vezes a pessoa, o que você trabalha? Eu sou vendedor. Não sou vendedor. Tu entendeu? Eu não me vejo como... quando a pessoa pergunta, o que você faz? Eu gosto de falar realmente a missão da AFACON, que é o que ela faz hoje. Eu construí uma empresa que ajuda o empresário a deixar de ser um faz tudo. Então isso, na minha visão, é uma realização. Sim. Porque hoje eu não tô só trabalhando. Eu pego no pé da galera aqui na empresa e falo, cara, vocês têm que entender que tudo que a gente faz tem que ser para ajudar a Karine, né? Para ajudar o Rafael, para ajudar outros empresários a serem pais mais presentes, mães mais presentes. Você consegue ser mais presente pro Bernardo hoje? Sim. Faz diferença isso? Muito. Muito. Né? Você consegue ter ali literalmente tempo para olhar. Eu vejo muito isso hoje até para mim, assim, eu tenho tempo para parar e olhar meus filhos. Hoje a gente começou, sabe aquele aplicativo Duolingo? Uhum. A gente baixou todo mundo do Duolingo, agora a gente está competindo quem tem mais tempo de ofensiva. E daí hoje no almoço, a cara, eu falei, amor, vamos entrar no inglês junto pra você fazer, nós 5, tudo. Ela falou, eu não tô estudando tanta coisa que ela faz medicina veterinária, né? Daí hoje eu falei assim, meninos, vamos começar a falar inglês na mesa, só que eu falei inglês. Aí eles começaram assim, tentar chutar, tentar acertar, e aí acabou que naquele momento eu vi que não é sobre o Duolingo, não é sobre eu falar inglês, mas é sobre eu ter hoje tempo para fazer algo com eles. Eu não tinha nem tempo para isso, minha cabeça não tinha essa possibilidade. Ontem era domingo, tivemos feriado agora de 7 de setembro, eu pude estar presente com os meninos, pude brincar, jogar bola, jogar basquete, jogar canastra, sinuca, pimbolim, fizemos um monte de bagunça. Isso não era possível antes de... Eu hoje atuo na nova profissão. Eu gosto de falar que assim, eu sou um analista de negócios, eu sou um consultor e eu sou muito bem remunerado por isso. E sempre falo assim, ó, hoje a minha renda em 2021, eu não falo muito presente porque senão isso acaba gerando, como é que fala? Minha renda pessoal na época, eu bati uma média de 42 mil reais por mês, como analista de negócio. Então assim, Judá, é possível atingir uma renda de 9 mil? Pô, a gente tem isso para provar, o Rafael veio aí e comentou sobre ele. A gente vai trazer outros analistas aqui também. Porque assim, às vezes a pessoa não quer os 9.600 porque ela não pode dedicar aquele tempo a isso. Sim. Né? Às vezes a Karine ia falar, pô, Judá, até hoje a Karine não dedicou 2 dias inteiros por semana para isso, certo? Certo. Você já dedicou isso? Então é normal que você não tenha tanta renda. E agora o que você falou? Judazão, vamos pro play? Eu vou botar mais horas, né? Vou colocar mais tempo, mais energia, porque eu quero também ter uma experiência, uma vivência melhor, talvez. É teu objetivo tornar a renda principal ou não? Joguei na fogueira agora, né? Mas é um objetivo ou não? Sim. Sim, legal. Porque isso é até para deixar para a galera assim, ó. Talvez não seja teu foco deixar como renda principal. Então não precisa mirar nos 10 mil reais por mês. Talvez mire em 3 mil, talvez mire em 2 mil. Isso vai permitir você trocar de carro, você morar numa casa melhor. Talvez é o plano de saúde que você pode pagar, que hoje você não tenha. Eu acredito que a Karine veio aí para dar uma visão geral sobre mesmo você que caiu de paraquedas, né? Caiu de paraquedas em comunicação visual, formado em hotelaria, trabalha com ex-marido, é sócia do ex-marido e mesmo assim consegue ter uma
uma empresa que não depende totalmente de você. Sim. Você não é mais uma faz-tudo. Tá aqui comentando, né, que você veio até aqui para poder literalmente aprender mais, estudar mais, se desenvolver e também ganhar mais, né? Claro. Basicamente isso. Claro. E dá certo no final das contas. Dá certo. Funciona. Se você pudesse deixar assim, tipo, 3 pontos assim, ajudar esses 3 pontos para mim, no meu ponto de vista, sobre a nova profissão, foi o que mudou meu jogo, tanto quanto empresa, como analista, no geral, como mãe, como empresária. O que seriam 3 pontos assim? Não precisa fazer você pensar mesmo, mas pontos de inflexão seu assim. Imagina agora outras Karines do lado de lá, vendo pela primeira vez esse vídeo e pensando assim, cara, será que dá certo? Será que tem como eu organizar minha empresa mesmo? Será que talvez fazendo isso eu vou poder ser uma mãe mais presente? Eu não sei se eu entendi muito bem. A ideia é assim, ó, eu sempre como eu nasci dentro da comunicação visual, Karine, eu sempre quando eu vou fazer um vídeo, fazer um conteúdo, eu nunca penso no Judá de hoje, porque o Judá de hoje estudou gestão, investiu mais de 150 mil em conhecimento, o Judá de hoje tem, né, um acesso a um monte de empresários de segmentos diferentes, galera que fatura 2 milhões, 4 milhões por mês. Então eu tenho um conhecimento que eu não tinha 4, 5 anos atrás. Quando eu vou falar, eu falo com o Judá de 5 anos atrás, que é o Judá que não conseguia chegar cedo em casa, que tinha que juntar as cadeiras na frente da impressora para poder dormir, para poder... A hora que a máquina parasse de fazer barulho, eu acordava para trocar mídia. Então, eu sempre falo com essa pessoa que está do outro lado, sabe? Então, quais seriam 3 conselhos, assim, que você daria para essa outra Karine? A Karine de 3, 4 anos atrás que está te assistindo lá, ou ouvindo. É para fechar com chave de ouro agora. É difícil. Mas fala o que foi para ti. Uma coisa que eu acho, assim, a gente investir... Eu acho que é o que eu tenho feito, assim, investir nas pessoas que estão ao meu redor, propiciam que eu viva o que eu vivo hoje. Transbordando todo o conhecimento, tudo que eu fui adquirindo, eu fui transbordando para as pessoas que estão ao meu redor dentro da empresa. O que me dá hoje uma tranquilidade para estar aqui. Porque eu sei que quem está lá compactua dos mesmos valores que eu. Tu chegou a dar aulas e treinamentos para eles, né? Tipo, com o que você foi aprendendo, né? Sim, sempre. Então, eu vejo que isso me dá uma tranquilidade, porque eu sei quem está lá, que a minha equipe está seguindo aquilo que está... Seria não retenha o conhecimento para você. Conhecimento. Não, legal. A gente precisa transbordar, como você diz, né? Sim. Transbordar para a galera em volta. Porque aí... Eu tenho neles hoje a confiança de que eu posso estar aqui. As coisas vão caminhar, as coisas vão funcionar. A gente não está falando que você pode ficar 2 meses fora da empresa e passar a sacar dinheiro, né? Isso não é a ideia. Mas você pode vir para o Beto Carreiro, como você veio um tempo atrás, poder sair da empresa, sair da sua cidade, sair do seu estado, né? Sim. Legal. Então, o primeiro seria realmente não retenha o conhecimento. Não segura tudo para ti. Passa para tua equipe. Tem muita gente que tem medo disso, né? Se eu passar, eu vou perder, ele vai embora. Né? É muito pelo contrário. As pessoas querem ter oportunidade. A gente tem hoje aqui, por exemplo, a Daniele, que é da nossa equipe, que ela fez a formação de analista. Ela foi a top 3 da turma dela, né? Da turma 3 agora. Hoje ela tá já atendendo mesmo, tipo... Ela comentou, né? Até te chamar ela para fazer o próximo podcast 3, Nova Profissão, vai ser com a Daniele, que é também analista de negócios, colaboradora na AFACO. Uma coisa aqui que daí seria, o que seria o segundo ponto para ti? Pensa em você. Esquece a Karine de hoje, mas o que seria a Karine lá de trás? Você teve, por exemplo, que buscar mesmo sem ninguém ter acreditado. Você não teve apoio do teu sócio para poder buscar essa ajuda. Exato. Você acha que isso ajudou também? Você ter essa coragem de ir sozinha? É importante. A gente tem que, quando você... Os 3 conselhos dela sou eu que estou dando. Detalhe. Não, mas eu estou tentando ajudar você a ver por outro ângulo. Sim, a gente tem que... Para mim, assim, foi muito importante. Eu acreditei, eu vinha buscando conhecimento e acredito e vejo. Não é um acreditar porque acreditei, porque eu gostei da cara do Judá e acreditei. Não, eu vi acontecer, né? A gente conversa entre a gente, os analistas, a modificação que houve no mercado, né? Com a sua entrada. Aquilo que era tudo muito fechado, ninguém distribui conhecimento, ninguém... Poxa vida, que coisa difícil que era muitas vezes. Hoje a gente tem uma relação diferente até com os parceiros, com os concorrentes. Eu estava na tua empresa lá esses dias, veio um outro aluno, né? O outro aluno, ele falou, Judá, beleza. E ele ainda começou a ajudar, eu não terminei o TCC. Já começou a dar desculpa para mim. E foi uma pessoa com quem eu conversei também, que a gente vai criando novos laços, né? Então... Acabou criando uma comunidade, Uma comunidade. Tu vê, tipo, uma pessoa que talvez era sua concorrente na sua cidade, até hoje é concorrente, concorrente, mas ele sabe assim, a Karine é analista, eu também sou, então a gente tá buscando a mesma coisa. A gente tá elevando o nível do mercado. Que legal. Que eu acho. A gente eleva. Você acredita que tá havendo uma profissionalização do mercado através da analista? Finalmente. Tá subindo a régua, né? Subindo a régua muito. Massa. Com certeza. E um conselho para fechar com chave de ouro. O terceiro. O quarto e mais importante... Não, tira só o terceiro. Eu acho...
enfim, eu faço isso na minha vida. Eu coloco um objetivo e tudo que me afasta dele, eu tiro e só vou na direção, na vida. Eu acho que a vida da gente é assim. A minha trajetória com relação à AFACOM é assim. Você sabe, eu já te falei que uma vez eu olhei e falei, nossa, eu gostaria de trabalhar com ele, né? Lembra que eu te falei? Então, é verdade, comentou, né? Que eu te vendo no vídeo, falei, nossa, eu gostaria de trabalhar uma vez, em algum momento trabalhar, porque acho isso que foi no TED Day, não foi? Foi no TED Day. Você viu que... Eu virei pro Luciano, que era meu sócio. Eu lembrei dessa história. Lembrou? Lembrei. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu ia ser muito feliz trabalhando com uma pessoa assim, que transborda conhecimento, que tá modificando o mercado, que vai levando aprendizado, né? Eu não lembrava disso. Não lembrava disso. Não lembrava? Eu lembro que eu já tinha ouvido isso de alguém, sabe? Eu não lembrava que era você. E aí na minha vida é assim, em geral, para tudo, eu sempre foco assim, isso me afasta ou me aproxima do meu objetivo. E aí, se me afasta, não é prioridade, o que me leva direto ao meu objetivo é minha teoricamente, quando você viu a nova profissão, você falou, caramba, eu posso trabalhar junto com ele lá Imagina, no Play. o que eu falei apareceu lá numa reunião à noite. Naquele momento da minha vida que tava justamente que eu tava... Eu não sabia que era no momento de separação. Foi logo depois da separação, eu falei, poxa, olha aí, tudo caindo. Porque teoricamente poderia ter acontecido de, sei lá, não ter dado certo você trabalhar com ele e você ter perdido tua renda. Talvez você teria voltado para hotelaria. Exato. E hoje, entre hotelaria e AFACOM. É? Que massa. Ufa, eu fiquei com medo. Não, hotelaria. Não, Karine, muito obrigado. Eu tenho certeza que... Não sei por quanto tempo, mas por muito tempo esse vídeo ele vai perpetuar para outras pessoas. Eu espero que ele chegue para outras Karines, talvez para outros Lucianos. Eu acho mais difícil porque nós, homens, a gente é muito orgulhoso, a gente tem muito ego. Então a gente até reconhecer que a gente precisa de ajuda de alguém, a gente precisa perder muito. Eu tive que perder muito para buscar ajuda externa. E hoje, cara, eu falo assim, Judá, eu tenho como te passar um processo, uma coisa aqui que vai passar você de fase mais rápido, vai aumentar teu ganho, vai aumentar tua margem, vai fazer as pessoas estarem mais engajadas. Eu vou fazendo, sabe? Eu brinco até com o meu time assim, Judá, vamos pensar assim, né? Olhando em volta da empresa aqui, né? Tipo, cadê a comunicação visual da AFACOM aqui, né? Eu falo assim, você quer saber como que a AFACOM vai ser? É só você olhar para aquilo que eu ensino, porque o que eu ensino é o que eu acredito. Então, eu só respeito o processo. Isso. Entendeu? Eu sou o cara especialista em comunicação visual, não em faculdade, né? Então eu acabei me tornando um dono de uma futura faculdade, de uma empresa de consultoria e treinamento e estou lidando com tudo isso e feliz de poder contar contigo e com vários outros analistas que me ajudam a levar essa mensagem, entendeu? Eu brinco que ninguém constrói nada gigante sozinho. Eu acho que construir algo bom, grande, você consegue construir assim, sozinho, do teu jeito e tal, mas gigante, para mudar um mercado como é o de comunicação visual, não faz sozinho. Não. E aí eu preciso de vocês e vocês precisam de mim, a gente está do mercado, então tá tudo indo no caminho certo. Toda. Exatamente. Pessoal, muito obrigado também vocês que ficaram com a gente até o final. A todos os nossos colaboradores da AFACOM que estão em volta da gente aqui ouvindo o podcast indiretamente, né? Ao vivo. Karine, obrigado, tá? Que essa missão sua continue e fique cada vez mais forte com a AFACOM, com as pessoas, com a sua equipe, que é incrível também, que eu tive lá, comemos um churrasco lá, até com o Cross, né? Que tem até o nome do cachorro, da Pontual. Mas obrigado, tá? E pessoal, a gente se vê no próximo episódio do podcast Nova Profissão.